O letramento racial é um conceito potente que estimula a capacidade de compreender, analisar e criticar as pautas relacionadas à raça. É um termo que convoca a reflexão sobre como as estruturas sociais e políticas moldam as experiências da população negra. O que o Brasil tem a ganhar com o letramento racial? Começa agora mais um programa Negros em Foco. O letramento racial é uma abordagem educacional importante para promover a equidade e desenvolver sociedades mais inclusivas e justas. Para explicar mais sobre o conceito, eu estou recebendo aqui no estúdio Arlane Gonçalves, que é CEO da Consultoria de Diversidade e Cultura, a AGC. Também é professora da Fundação Dom Cabral, ABERJ e PUC, e é criadora do Clube de Leitura Antirracista. Muito prazer em tê-la conosco, seja bem-vinda. Prazer em estar aqui, obrigada pelo convite, professor. E também está aqui com a gente o presidente da Tenda Atacado, Marcos Samarra, que é autor do livro O Privilégio é Branco, da negação do racismo às práticas antirracistas. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Uma alegria tê-lo conosco. Alegria é minha. E maravilha, eu já começo pelas damas, né? Por que o letramento racial? O que consiste esse conceito do letramento racial? O letramento racial pode ser uma expressão com a qual as pessoas não estão muito familiarizadas, mas se refere ao ato de nos educar para entender como que funcionam as dinâmicas raciais na nossa sociedade. A gente aprende desde cedo, por exemplo, que não existe raça, que todos somos iguais, que não há diferença por cor. Inclusive, a gente gosta de repetir, eu fui uma pessoa bem criada, venho de uma boa família, aprendi a tratar todo mundo igual. Mas será que é assim mesmo? Quando a gente começa a olhar para a nossa sociedade, para os seus respectivos lugares, vamos olhar, por exemplo, para os cargos de CEOs, vamos olhar para o Congresso Nacional, vamos olhar para os médicos que nos atendem. Será que quando a gente entra no consultório médico, a gente já teve a oportunidade de ser atendido ou atendida por uma médica ou um médico negro? Quando a gente começa a fazer essas perguntas, a gente começa a encontrar algumas perguntas sem respostas, algumas delas sem respostas. Então, é aí que a gente começa a se educar, para entender como funcionam as dinâmicas raciais e por que há essas ausências nesses diversos lugares. Essa educação pode acontecer de diversas formas, seja participando de uma palestra, seja lendo um livro, assistindo um filme, acompanhando influencers, pessoas negras e brancas também que falam sobre esse tema nas redes sociais. Ô Marcos, mas quer dizer que tanto quanto o letramento racial, quase que se torna imperativo um letramento social, né? As pessoas precisam ter esse discernimento, né? Essa consciência de como essa trajetória histórica e social impacta o seu dia a dia, a sua rotina e mesmo os seus julgamentos, não é isso? As pessoas precisam entender bastante onde elas se situam, de onde elas vêm, como que a situação do Brasil que se configura hoje, né? A distribuição de renda tão desigual, por que as coisas são como elas são. Então, entender o contexto histórico e compreender na nossa história como os negros vieram da África, trazidos à força, numa situação de escravidão, como ocorreu o que se chama de abolição há 130 anos atrás, mas que não gerou até hoje a oportunidade de gerar equidade, de gerar justiça no nosso país, né? Entender todos esses fatores é algo que ainda não estamos chegando. Então, o letramento vem justamente para ajudar as pessoas a situarem e entenderem a dimensão do problema. Isso é importante para um homem branco como você? Mais ainda, porque o homem branco vive dentro de uma naturalidade. A naturalidade de ir a um restaurante e ver outros clientes brancos, de ver nas empresas, nas diretorias das empresas, um ambiente onde os líderes são todos brancos, na universidade os professores, a grande maioria brancos. Então a gente vive dessa naturalidade da branquitude e a gente não se dá conta de como o racismo no Brasil permeia as relações sociais. Olha, pode-se dizer que o letramento racial é uma ferramenta para educar. Pensando nisso, a comunicadora e professora Luana Daltro buscou, através de cursos, ampliar o entendimento sobre as estratégias que englobam o conceito. Vamos ouvi-la.
O letramento racial, ele deve ser uma prática de todas as pessoas que estejam a fim de compreender e aprender sobre as questões raciais. Eu sempre defendo, na verdade, que todas as pessoas, inclusive pessoas negras, devem fazer um curso de letramento racial até para uma defesa. Eu comecei a produzir esses conteúdos, como eu tinha comentado, sobre as questões raciais e compreendi que ali existia uma necessidade das pessoas compreenderem um pouco mais sobre questões raciais de modo geral. Então eu fui convidada por 2 plataformas para falar sobre questões raciais. Passando para lembrar que este é um mês da consciência negra e não é do sofrimento negro. Os cursos, um deles ele tá voltado para todas as pessoas que têm interesse e o outro é para principalmente empresas. Para além dos cursos, eu acabo falando muito sobre essas temáticas, raciais nas redes sociais. E busco também, por meio das empresas, falar em palestras, treinamentos. As minhas estratégias hoje de divulgação e comunicação estão muito amparadas na construção de conteúdo mesmo. Então, como as pessoas podem compreender como letramento, e aí aqui letramento eu falo de vivências que estão acontecendo no momento, conceitos raciais, enfim, conceitos de forma geral que perpassem a questão racial. Produzo os conteúdos com esse objetivo de disseminar e que as pessoas consigam compreender e acaba também sendo um chamariz. A partir do momento que quem detém o poder compreende a necessidade e entende o que é o letramento racial, a gente pode fazer o quê? Oportunizar para que pessoas negras tenham mais voz, que elas tenham mais oportunidade de trabalho. Eu estava perguntando para o Marcos por que um homem branco precisa ter esse interesse e por que ele precisa ter essa disposição. E eu te faço mais uma pergunta. E o negro, a mulher negra, né? Ela também precisa ter esse interesse, essa disposição, essa compreensão que é preciso fazer o letramento racial ou não? O letramento racial é para todas as pessoas, inclusive para as pessoas negras. É importante que a gente se entenda como pessoa negra, o que significa a gente olhar para 5, 6 gerações atrás, encontrar os nossos antepassados ainda escravizados, o que isso significa para nós hoje. E também como que nós podemos agir de maneira mais inclusiva e consciente nas nossas relações, porque os aprendizados racistas também nos atravessam. A gente tem que tomar cuidado para não reproduzir essas práticas, para ter cuidado, inclusive dentro das organizações, por exemplo, na hora de tomar decisões, nas relações familiares, nas amizades e assim sucessivamente. E eu vou convidar vocês para a gente ir um pouquinho mais a fundo na discussão e entender melhor a importância da promoção do letramento racial dentro de uma sociedade. Para isso, agora eu convido para o papo a mestra e doutoranda em relações étnico-raciais, que é a Luísa Mandela. Luísa Mandela, seja bem-vinda. Prazer tê-la conosco. Prazer, obrigada pelo convite. Luísa, a gente, logicamente, tem conhecimento que esse tema, essa agenda, está até regulamentada por lei, Nós temos uma lei, a Lei 10.639, que diz que todas essas abordagens precisam estar dispostas já no processo de socialização e educacional dos jovens. Mas a lei não anda, a lei não tem conseguido sensibilizar as pessoas. Como é que a gente faz para resolver esse problema? A gente trabalha em prol de uma educação voltada para as relações étnico-raciais, em consonância com a lei que já completou 21 anos esse ano. O que a gente propõe enquanto professor e especialista na temática são as formações para que esses professores trabalhem da forma correta, Não trabalhem de forma pontual, superando estereótipos, mas ainda existe muita resistência e nós sabemos também que o motivo dessas resistências é o racismo. Luísa, seria muito importante que houvesse um currículo, que pudesse ser pelo menos um currículo padrão. A gente está dizendo que a lei não é cumprida e quando ela é cumprida de forma diferente em cada um desses espaços. Se tivéssemos um currículo padrão de uma educação antirracista, você acha que isso seria uma ferramenta importante e ajudaria a superar essas dificuldades? Eu acredito um currículo como um ponto de partida, não digo um padrão, mas acredito que todas as prefeituras, todos os municípios deveriam ter um currículo voltado para as questões étnico-raciais.
tendo esse currículo como ponto de partida para as práticas, porque o que muitos professores alegam é a ausência na formação docente, para que se coloque em prática essa educação para as relações étnico-raciais. Nós estamos dizendo que fazer a formação dos professores, fazer a formação na escola é importante, mas nós estamos aqui também verificando que é indispensável e necessário educar e qualificar toda a sociedade. As ferramentas eletrônicas, as redes sociais, pode ser um espaço importante para fazer essa qualificação? As redes sociais são ferramentas hoje importantíssimas, né, no combate também ao racismo. Eu sou, né, uma produtora de conteúdo, uso as minhas redes sociais, né, Luísa Mandela, para conscientizar também todas as pessoas, né, que desejam ter mais letramento racial e colocar em prática uma educação para as relações étnico-raciais, né, além de ofertar cursos lá na minha rede, né? Eu uso as redes sociais como esse meio de conscientização, até porque hoje a gente não tem como fugir das redes sociais. Claro que a gente lá não vai ter um aprofundamento, né, teórico necessário para que a gente se considere, por exemplo, uma pessoa com letramento racial. Por isso a oferta de cursos, né? Mas as redes sociais, elas já trazem, sim, uma grande elevação de consciência do meu público. Luísa, então eu quero agradecer demais a sua participação, a sua presença, te cumprimentar por o seu trabalho maravilhoso, a sua trajetória, né, profissional e acadêmica, e desejar mais sorte para você, tá bom? Muito obrigada. Tem um caminho para a educação antirracista? Existe, né, um mecanismo, um meio, uma forma de sermos bem propositivos, assertivos e resolutivos nessa questão? Eu diria que o começo do caminho da educação antirracista é a intencionalidade. É a gente também abrir as nossas mentes e entender que há possibilidades diferentes daquelas que a gente conhece de entender a nossa vida em sociedade. Então, sim, com certeza a gente começa por aí. Mente aberta e intencionalidade. Antes de aprimorar, vem a questão da conscientização do problema. A nossa colega Luísa falou de algo tão importante. O currículo é só um ponto de partida. Se não houver a conscientização, a formação dos professores, a lei acaba não tendo aplicabilidade. No próximo bloco nós vamos continuar esse papo e saber mais como o letramento racial tem ajudado as empresas e os gestores a realizarem uma transformação cultural em combate ao racismo. Não sai daí porque o programa Negros em Foco volta já já. Já estamos de volta com o nosso programa Negros em Foco. Hoje estamos falando sobre letramento racial e discutindo sobre o assunto. Comigo estão a Alane Gonçalves, que é CEO da Consultoria de Diversidade, Cultura e Liderança, a AGC, e o presidente da Tenda Atacado, Marcos Samarra. De novo, né, muitíssimo obrigado pela gentileza das presenças, né? O Marcos Samarra é também o autor do livro O Privilégio é Branco, né? Um livro muito importante que é sua tese de doutorado, Marcos? Exatamente, transformado em livro. Então ele pegou a tese de doutorado, né, que ele fez de administração no Mackenzie e transformou nesse livro muito importante, O Privilégio é Branco, da negação ao racismo, as práticas antirracistas. Marcos, e por que o privilégio é branco? O Instituto Ethos, que é um instituto muito importante, que faz uma pesquisa com mais de 600 das maiores empresas brasileiras, há mais de 2 décadas vem atualizando essa pesquisa entre as empresas, e as estatísticas do Instituto mostram que apenas 4,5% dos gerentes, diretores, conselheiros, presidentes das empresas privadas brasileiras são negros. Ou seja, numa população autodeclarada negra de 56% da população, é uma discrepância absurda que apenas 4,5% sejam líderes negros nas empresas. Tem um outro aspecto muito importante também, que os líderes nas suas empresas têm um impacto fundamental nos seus liderados. Se os presidentes das empresas estão conscientes, a chance do time dele se conscientizar é ainda maior.
Sim. Então, justamente, é sobre isso a minha tese. Eu fui buscar pesquisar e entender o grau de conscientização dos líderes organizacionais brasileiros em relação ao racismo estrutural no Brasil e o que acontece nas empresas para que o negro tenha menos oportunidades e não consiga ascender a posições de liderança. E o Marcos está trazendo, né, temas quentíssimos aqui para a gente, né? Ele está dizendo que existe um privilégio branco que se manifesta e que produz, então, impactos decisivos na vida dos brancos, que os mantém na sua posição, e na vida dos negros, que o exclui dessas posições. Ter essa convicção, ter essa honestidade, né? Ter essa compreensão de que existe essa distorção e que ela produz essa exclusão é importante para o nosso país, é importante para as empresas, é importante para os homens brancos? Com certeza. Aliás, é excelente que a gente está tendo essa conversa, porque é por ela que eu começo conversando com lideranças, especialmente lideranças brancas. Uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar é que não há nenhum problema em pessoas brancas existirem e exercerem liderança, ocuparem cargos de CEO, de presidente de empresas, de conselhos administrativos. A questão é a discrepância, né? Tem inclusive um dado da Fundação Dom Cabral que diz que hoje no Brasil, mais de 90% das pessoas em cadeiras de CEO são homens brancos. Isso num país de maioria de mulheres e de maioria de pessoas negras. Então, a questão, o desafio aí está realmente no grande desequilíbrio, no grande desnível. Então, com certeza, é essencial que, especialmente as pessoas que estão nessas posições, tenham aqui a humildade, a honestidade de desenvolver essa consciência, esse conhecimento para colocar em prática e para colocar os seus privilégios a serviço da transformação dessa estrutura. Agora, nós vimos, por exemplo, que no caso da educação, nós temos uma lei, a Lei 10.639, que não conseguiu fazer com que ela fosse cumprida. E aqui, nas empresas, você acha que não precisa de lei e do jeito que está, as empresas, os seus dirigentes, automaticamente e voluntariamente farão essa revolução? Eu acredito que as leis, como a gente vê agora, por exemplo, a Lei da Igualdade Salarial, né, que vem rever a questão da dinâmica salarial entre homens e mulheres, a lei pode ser um grande mecanismo de impulsionamento e de potencialização dessa transformação cultural que a gente precisa. Hoje, sem uma lei que seja específica em relação à educação antirracista nas empresas, elas já estão atuando, já estão se desenvolvendo, porque há uma grande cobrança externa e interna para que isso aconteça, mas com certeza, num cenário onde exista um incentivo de lei, né, um incentivo estatal para que isso se potencialize, com certeza a gente vai ter mais engajamento e mais envolvimento. Como forma de buscar transformação, pessoas têm criado ecossistemas que valorizam a cultura e a história da população negra. Esse é o caso do coletivo Preto em Conexão, localizado na cidade de Guarulhos. O espaço oferece cursos de letramento racial, aulas culturais e palestras. Vamos conhecer um pouco mais. No Pretos em Conexão, nós temos dois tipos de curso. O curso voltado para o meio corporativo e o curso para a população. Porque a gente precisa começar a integrar essas duas coisas. O corporativo, ele não é só o corporativo, porque existem pessoas que trabalham lá dentro e são pessoas que vivem, né, na comunidade. Então, a ideia da gente ter essa frente de trabalhar o curso de letramento racial nas periferias, com as pessoas operárias, com as pessoas que estão no cotidiano, é exatamente entender que o letramento racial precisa ser feito em todos os territórios. Muito importante, né, todas as ações que a gente desenvolve aqui nesse espaço, né, de casas de atividades. As nossas aulas de capoeira, os nossos cursos de letramento racial, ele contribui muito com a formação, né, do ser humano, da pessoa preta. Muitas vezes a gente não se reconhece, né, como uma pessoa negra e às vezes a gente passa até por determinadas situações aí no nosso dia a dia que a gente muitas vezes nem entende. E o curso de letramento racial, ele traz isso, ele te traz uma bagagem para que você possa enfrentar aí todas as dificuldades e se reconhecer realmente como uma pessoa preta a qual você muitas vezes não se identifica. Dos conteúdos que a gente tem dentro do curso de letramento racial, para a juventude,
traz muita reflexão sobre os nossos movimentos atuais, que é o funk, o hip hop. Então eles conseguem se conectar, entender sua identidade através desses movimentos. Só que como eles já são movimentos sociais de certa forma, existe um outro público que quando você coloca a aula de o que é ser negro no Brasil e as pessoas estão em contatos com dados, como por exemplo a escolarização do povo negro na cidade, como são essas políticas públicas, o quanto de defasagem existe dentro da economia criativa, essas pessoas elas começam a entender realmente a realidade que elas vivem. Enfrentar o racismo e colocar um fim nessa estruturação social, porque o racismo ele não é só estrutural, ele é estruturante. A educação antirracista ela é importante porque o antirracismo é uma luta de pessoas brancas. A gente precisa que pessoas brancas que têm lugar dentro da sociedade, que estão nos lugares de poder, tenham essa consciência e tenham um letramento racial para viabilizar a luta contra o racismo. Nós estamos dizendo que é importante que esse trabalho, essa conscientização, essa intencionalidade se dê lá na escola, se dê, não é, na sociedade como um todo, se dê nos meios de comunicação, se dê, né, mesmo lá na periferia de todos os locais, mas é indispensável que se dê também internamente no indivíduo, né? Quer dizer, o indivíduo tem responsabilidade, um presidente de uma empresa tem mais responsabilidade ainda. Como é que você trabalha essa questão dentro da sua empresa? Para mim, eu tenho a facilidade de ser o presidente da empresa, então eu consigo, de certa forma, colocar o tema dentro da nossa pauta, dentro da nossa agenda e consigo programar que as pessoas, os diretores, os gerentes, todas participem das sessões de letramento, das palestras, dos grupos de conscientização, de afinidade que a gente tem na empresa em todos os aspectos da diversidade e da inclusão. O meu grande desafio é, além da empresa onde eu estou inserido, meu grande desafio, nós somos uma empresa familiar de capital fechado, uma SA de capital fechado, que tem um programa de diversidade e inclusão que está muito bem desenvolvido. Mas eu não posso parar por aí. Nós temos que ser exemplo para tantas outras empresas familiares brasileiras que são as grandes geradoras de emprego no Brasil, que não têm ainda esse nível de conscientização, que não têm um programa de diversidade e inclusão, que ainda não chegaram nesse ponto de conscientização e muitas vezes até negam a existência do racismo. No mundo corporativo, a gente gosta tanto de falar que a gente gosta de agir com ousadia, de pensar fora da caixa, de inovar. Por que não aplicar esse mesmo pensamento aqui também quando a gente fala de ações antirracistas? Então, para aqueles que ainda são omissos, dar esse primeiro passo de sair um pouco dessa escuridão, para aqueles que ainda têm algum receio, medo, toma o primeiro passo. Pode ser uma pequena atitude, é um pequeno passo, porque a liderança, ela arrasta pelo exemplo. Então, uma vez que você começa a se movimentar, você também vai atrair outras pessoas que vão se movimentar junto com você. E assim sucessivamente. Gradualistas também, tomar passos mais ousados, atitudes mais ousadas, é ter coragem, aplicar esse pensamento que a gente diz, que a gente tem tanto orgulho de dizer que é o pensamento corporativo, aqui nas práticas antirracistas. Aliás, Marcos, tem uma dimensão também importante do que nós estamos dizendo. Você está dizendo, é papel do indivíduo, é papel do presidente, é papel da liderança, mas tem até essas informações mínimas, né, de relacionamento do dia a dia que nem negros e que nem brancos têm o controle, não é? Então, a gente normalmente aqui fica em dúvidas quando tem que falar, você é preto, você é negro, você é pardo, não é? Você é um afrodescendente. Até termos, né, simples como esses, para quem não se debruçou sobre o letramento, tem dificuldade e isso impacta, inclusive, a relação com os indivíduos e, sobretudo, com os colaboradores. Então, essa perspectiva é algo que tem que ser contemplado nessa qualificação, nesse letramento? Sem dúvida, acho que é uma parte importante usar os termos corretos. Mas mais importante do que usar os termos corretos é o que está dentro da pessoa, é como ela se sente, o que ela acredita de fato. E aí é um processo de transformação. Eu sou testemunha
de pessoas, de líderes dentro da empresa onde eu trabalho, que não tinham esse letramento, que não tinham esse grau de conscientização e que, ao longo do processo de letramento, numa pauta ou numa agenda que eu coloquei, foram adquirindo consciência. E eu me lembro até de um diretor, numa determinada palestra, um homem branco, bem-sucedido, que numa determinada palestra que nós fizemos, se emocionou e chorou. Pronto, atingi meu objetivo. Na hora que ele sentiu essa dor, ele passou a ter a empatia. E é aí que as coisas começam a acontecer. Aliás, até para aprender mais sobre isso e até para também fazer um letramento racial, eu queria indicar o livro do Ney Lopes, né? Dicionário Escolar Afro-Brasileiro. É um livro muito importante que ajuda muito no letramento racial e também no aprofundamento do conhecimento dessa agenda tão importante, porque ele traz informações de muita qualidade sobre as mais diversas personalidades negras que nem sempre a gente conhece, que nem sempre a gente tem acesso e que ajudaram a construir, né, toda essa trajetória do nosso país. Muitíssimo obrigado pela gentileza da presença, Marcos Amarra, e muito mais sucesso no Tenda Atacado. Muito obrigado. Para você também, Arlene. Sucesso, né? E que você leve muito mais conhecimento de letramento racial por todo o nosso país. Que assim seja. Obrigada, professor. E a você, caro telespectador, muitíssimo obrigado pela gentileza da audiência. Tenham todos uma ótima semana e até o nosso próximo programa Negros em Foco. Abraços, tchau.